Hoje, em Ideias em Progresso, estamos conversando com dois pesquisadores do Centro de Estudos de Política e Economia do Setor Público, o CEPESP, professor Jorge Avelino, professor Ciro Biderman, sobre as pesquisas que estão em andamento. E com uma boa notícia que eles acabaram de receber a confirmação da aprovação de um projeto temático pela FAPESP. Então, vamos começar sabendo um pouco mais sobre este projeto temático. Jorge. Esse projeto, ele vai bem no que determinou a origem do CEPESP, que é essa preocupação entre política e economia, né? Essa interseção entre política e economia. Ele é um projeto para estudar a política estadual no Brasil. Por exemplo, a gente sabe que a partir da Constituição de 1988, houve uma descentralização muito grande das políticas públicas. Municípios e estados começaram a assumir muitas responsabilidades na gestão de várias políticas públicas importantes, como saúde, educação e assim por diante. Entretanto, a gente pouco sabe como é realizada a política nessas unidades, né? Então, a gente vai começar a focar os estados brasileiros. Então, a ideia é ver como se organizam os partidos nos estados brasileiros, como se dá a relação entre o executivo e o legislativo nos estados brasileiros, como se dá a formação das coalizões de governo nos estados brasileiros, temas que estão até bem explorados no que tange ao Congresso Nacional, são pouquíssimos explorados em relação aos estados. Na verdade, quer dizer, isso que ele falou de misturar as instituições políticas com as políticas públicas, né, com uma análise, um viés econômico, né, da análise da política pública, é algo que não é nada antigo, né? Começou a aparecer no final dos anos 90, é uma agenda de pesquisa forte, importante, nacionalmente, internacionalmente, que a gente está tentando tocar. A visão que a gente tem do projeto é usar ele como um foco aglutinador de gente que quer trabalhar sobre isso. E aí, todo mundo que quiser trabalhar e pode ser agregado ao projeto, bolsas de iniciação científica, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou seja, a ideia é fortalecer esse núcleo de pesquisa, tentar entender o sistema político brasileiro mais detalhadamente. Em vez de Brasília ser o ponto que vai a partir do qual eu olho o resto do país, eu vou tentar olhar o resto do país para tentar entender Brasília. Nessa primeira fase, a gente não vai cobrir o país inteiro. Vamos primeiro fazer um pouco piloto, né, mas ao mesmo tempo já fazendo, metade dos estados brasileiros. São 14 estados. 14 estados, incluindo São Paulo, porque que vai ser o piloto de verdade vai ser São Paulo. A gente imagina, e isso a gente vai descobrir na prática, que apesar de ter uma matriz inicial comum, os estados podem ter instituições políticas distintas, né? Por isso tem tem uma pesquisa de campo pesada dentro desse projeto, que a gente vai ficar 2 semanas em cada estado tentando descobrir como funciona a Assembleia. Quando você fala de instituições políticas distintas, isso, vamos pensar, obviamente em qualquer estado, a arquitetura básica, vamos chamar isso, constitucional, é a mesma. É a mesma. O que seria instituições distintas? Por exemplo, vamos pegar a esfinge atual da política brasileira, que é o PMDB. A minha suspeita é que o PMDB pode se organizar de um jeito em determinado estado, pode ter uma cara em determinado estado, ele pode se basear a oferta de que ele faz para os eleitores em políticas públicas de mais largo escopo, educação, saúde, ou mesmo políticas públicas localizadas, ele tem uma cara naquele estado. E ele pode ter num outro estado uma cara muito mais clientelista, muito mais de oferecer benefícios particulares em troca de voto e assim por diante, ou seja, no velho estilo clientelista que a gente tem. A gente precisa entender como o PMDB se articula nesses diferentes estados para tentar entender como é que funciona o PMDB nacional. Se eu não conseguir entender isso, eu vou ficar sempre achando que o PMDB é uma bagunça, o PMDB é um partido geleia, e todos esses atributos que a gente dá ao PMDB hoje, e ninguém consegue explicar o que é o PMDB. Outra coisa que é interessante, que a gente está tentando testar se mitos consolidados da ciência política nacional valem ou não. Né? Então, esse caso do PMDB é um. Né? Todo mundo diz que ele é uma geleia. Isso é verdade ou é um mito? Né? Então, uma coisa que a gente está tentando ver é esse mito de que os partidos não importam. Nossas pesquisas iniciais estão mostrando que isso é puro mito. Né? Na verdade, os partidos se organizam. Um exemplo do que a gente tem avaliado atualmente é como eles fazem a lista. Quando eles fazem a lista, eles não fazem uma lista aleatória. Essa lista tem muito conteúdo. Eles sabem, os partidos já têm uma ideia de que eles vão tendo que ocupar os espaços
geográficos para não permitir que um deputado canibalize votos de outro e assim por diante. Um dos outros mitos que está caindo é essa coisa de que você tem um deputado que controla o município. Ele controla toda a competição política naquele município. Por quê? Porque ele tem os cargos que aquele município pode ter, ele controla todas as verbas que chegam no município. Só que do ponto de vista do sistema, ele não pode controlar outros candidatos virem disputar voto com ele naquele município. De outros partidos, E de outros partidos. Ele pode tentar controlar na lista do partido a competição no interior da lista do partido, mas não de outros partidos. Então, isso também está começando a ser discutido. Uma contribuição grande, por exemplo, que a gente já teve do pessoal da economia foi essa coisa de que tentar entender o que significa concentração. Acho que o Ciro pode falar mais do que eu, porque isso é uma economia industrial. Isso vem da economia industrial e da economia regional e urbana. Né? Um sujeito que tem muito voto, se esse voto estiver super disperso, um sujeito que teve 10% dos votos, né? O Enéas, que teve 1 milhão de votos para deputado federal. Esse sujeito ele vai ter muito voto, naturalmente, em qualquer município. O que a gente quer controlar? A gente quer saber, olha, ele está mais concentrado em um determinado município. Então, isso é um avanço em relação aos índices usados tipicamente na ciência política, que não corrigia para o fato do sujeito já ter naturalmente muitos votos. Né? Então, até qual ponto isso que vocês estão observando de vir um pouco mais regional é uma mudança em relação a onde as questões, onde as externalidades possíveis estão, claro. Ou seja, o dinheiro está fluindo, obviamente você tem as emendas ainda, vai ter isso, claro. Mas o fluxo de fundos ou os guichês que abrem são de uma outra ordem, são mais regionais ou não. Ou isso também é um mito? Não, esse é um ponto importante. Eu queria falar algumas coisas. Primeiro, eu concordo com o que você está falando, e eu espero encontrar variação, por exemplo, que é uma coisa que a gente não falou até agora, na questão do federalismo fiscal, por exemplo. Estados que dependem muito dessas transferências do governo federal, principalmente das transferências voluntárias, eu devo encontrar mais presença do modelo antigo de fazer política do que estados que dependem menos. Então, mais uma vez, a variação entre os estados vai nos ajudar bastante. Uma nova visão que a gente está tendo da política é, uma vez que o governo fez uma obra em determinado lugar, quem é capaz de reclamar o crédito por aquela obra? Mesmo que o prefeito, por exemplo, descentralizou, foi a verba da saúde e educação para o município administrar. O prefeito é bem avaliado. Aí vem uma obra qualquer do governo do estado ou uma obra do governo federal, qual deputado é capaz de fazer a reclamação do crédito? Certamente o deputado que for alinhado com o prefeito, ou for visto como alinhado com o prefeito, vai ter muito mais capacidade de reclamar esse crédito do que um deputado que não tem essa relação. Então, o que a gente espera até, né, nos próximos meses e anos, né, é de uma maior visibilidade, acho que do que eu estou entendendo do projeto, ela vai trazer mais visibilidade sobre como de fato as coisas acontecem nesse fluxo mais subnacional. E sempre nessa fronteira, né, entre política partidária e política pública. Né? Quer dizer, a gente vai estar vendo como as políticas públicas alimentam votos, nesse caso, e decisões, e como também os votos alimentam as políticas públicas. Né? Isso Quer dizer, é um projeto também importante, porque a FAPESP está financiando um projeto de caráter nacional. Nós vamos viajar pelo Brasil inteiro. Isso até eu acho também muito importante salientar, que vai permitir a gente começar a entender o Brasil de fora de São Paulo. Que é vital. Isso. Ok.